Finalmente, a profecia da Madame Shibabo começou, e o mundo de One Punch Man está em perigo. Tatsumaki, Saitama, Blast e Flash já se reuniram, mas será que essa equipe improvisada vai ser o suficiente para impedir o início da invasão da entidade Deus? Conferir-se muito mais agora com spoilers. Fala galera, Charles Barros aqui. A nova versão do capítulo 196 começa com Flash pedindo ao Blast que ele fale tudo o que sabe sobre a entidade Deus, e que era por isso que ele estava ali. O engraçado é que ele joga o Saitama de escanteio, que o careca de capa era seu discípulo, o que deixou o herói encucado. Blast respira fundo e fala que se o Flash pretendia se envolver naquela luta, ele não sairia ileso, o que confirma o que eu falei na análise do capítulo 195, que o Blast tem o poder de ler a energia de qualquer um. Foi assim, inclusive, que ele foi capaz de descobrir a real força do Saitama, pelo menos nessa nova versão do Murata. Flash fica pistola com o Blast e fala que ele não era peso leve, como ele estava imaginando, e que a sua performance lá no subterrâneo do QG dos monstros não fazia jus aos seus poderes. O herói espadachim ainda jura que vai retalhar Deus, que não vai descansar enquanto não fizer isso. Curioso, o Saitama pergunta o motivo do ódio, mas o Flash responde que isso era uma longa história, e o careca de capa dá graças a Deus por ele não começar a contar. Só que a resposta está nos últimos capítulos lançados, que devem acabar sofrendo uma revisão, mas que explicam o quanto Sonic, Velocidade do Som e o Flash sofreram nas mãos dos Celestiais, e tudo isso foi por causa da entidade Deus. Eu acho que é assim que o herói espadachim se sente. Flash muda de ideia e acha que aquela era uma boa hora para explicar o seu ódio, o que deixa o Saitama pistola de raiva. O espadachim fala que provavelmente as aparições do Gale Wind e do Hellfire Flame despertaram suas memórias reprimidas sobre a sua vida na Vila Ninja, que era uma espécie de escola para canceladores profissionais de CPFs, e que a sua localização era extremamente difícil de encontrar, já que além dela ficar no coração de uma floresta densa, ela ainda era protegida por barreiras de energia poderosas. Flash diz que costumava fugir dos treinos com seu amigo Sonic, e que um dia eles acabaram encontrando uma sala secreta, e no centro dela havia um cofre de última tecnologia, com uma pedra negra misteriosa lá dentro. O design da pedra logo foi reconhecido pelos dois, porque ela claramente era uma miniatura da vila vista do lado de fora. Próximo dali, os jovens ninjas também encontraram uma figura sinistra, que parecia estar dormindo dentro de uma cápsula criogênica. Acontece que aquele era o líder da Vila Ninja, o Vazio do Nada, mais conhecido como ele, e a sua aparência chamava a atenção porque era grotesca e lembrava muito mais um animal do que um humano. A imagem tem alguns detalhes diferentes da versão anterior do mangá, mas fica claro que o vilão passa por uma monstrificação parcial, sem falar que ele ainda tem algumas características bem parecidas com o Garou e sua forma cósmica, o que dá a entender que ali ele já está com os poderes de Deus dentro de seu corpo, e a radiação só não atinge o Flash e o Sonic porque o bicho está preso dentro daquela câmara. O herói espadachim chega à conclusão que a Vila Ninja sempre foi uma fachada, e que na verdade eles treinavam os ninjas até o limite para que eles se tornassem cobaias de Deus. E se a gente for pensar bem, isso explica muita coisa, porque já foi mostrado que outras organizações do mundo de One Punch Man têm objetivos semelhantes. Por exemplo, a Associação de Monstros tinha ligação direta com Deus, porque além das Psychos, a mentora e a criadora dos monstros tem uma ligação psíquica com a entidade, ela ainda recebeu os poderes dela no finalzinho da sua luta contra Tatsumaki. E a prova dessa conexão também foi explanada quando o Garou quebrou uma parede no subterrâneo do QG, onde foi mostrada uma pintura antiga do renascimento de Deus através de um grande sacrifício. Outro grupo que parece ter uma ligação com Deus é o grupo Tsukuyomi, a organização secreta de pesquisa e criação de pessoas com poderes psíquicos, que foi responsável por amplificar os poderes da Tatsumaki, e que quase conseguiu levar as duas irmãs, antes da heroína número 2, lutar contra o Saitama. A ligação dessa organização com Deus foi revelada depois que vimos que eles tinham uma pedra cósmica da entidade em um de seus laboratórios, que inclusive foi destruído pelo Blast anos atrás, que também salvou a Tatsumaki no processo. E se eu tivesse que apostar, eu diria que existem bem mais grupos ligados a essa entidade Deus na Terra, como possivelmente a Neo Heroes e aquele grupo que foi roubado pelo Cabeça de Martelo lá na primeira temporada do anime, e que é composto por diversos robôs poderosos. O Blast fala que mesmo que o Flash tenha sido afetado negativamente pelas ações do Vazio do Nada, ele não poderia deixar o espadachim participar daquela luta, pois o vilão era o seu antigo parceiro, que acabou corrompido por Deus, enquanto procurava pistas sobre a entidade maligna. E ele falou isso, mas pra mim, ele quis dizer que o Flash não é para o vilão. Talvez por isso que ele deu a entender que procurava o Saitama antes para ajudar. Blast fala que se eles não tivessem falhado nessa missão há quase 15 anos atrás, a vila não teria destruído a vida de tantas pessoas, e essas pessoas não teriam sido colocadas para ceifar a vida de outros inocentes, e que por causa disso, era trabalho dele resolver esse problema, de uma vez por todas. Embora o herói número 1 tenha falado isso, eu não acredito que ele vá lutar contra o Vazio do Nada pra valer, porque o fato dele estar ali no QG da associação, procurando
procurando uma cura para a monstrificação dele, significa que ele quer salvar o seu amigo e não cancelar o CPF dele. Mas como a gente aprendeu com Akatsuki lá em Naruto, é quase impossível lutar contra alguém tão poderoso sem a intenção de acabar com ele. O Flash até tenta falar isso, dizendo ao Blast que foi a culpa dele o vazio do nada ter fugido, mas o herói número 1 rebate, dizendo que na época os dois tinham poderes semelhantes, mas ao receber o upgrade de Deus, o vazio do nada ficou muito mais poderoso, e mesmo assim ele ainda conseguiu ferir o seu amigo, a ponto de ele passar quase 15 anos fora de combate. Flash retruca, repetindo que isso não muda o fato dele ter conseguido fugir, debaixo do nariz do herói, e que isso só pode significar que o Blast permitiu isso, por conta do seu laço de amizade com ele. Por isso, o Flash fala que vai fazer uma investigação pessoal contra Deus, e que ele não quer ver o Blast se meter nisso. E o Flash pode até parecer snob, mas tenho que admitir que ele tem coragem para enfrentar assim o herói mais forte da associação. Só que o Saitama interrompe a briga de egos e pergunta ao Blast o que ele iria fazer com a Manako. E é aí que o City toma a frente e ordena que comecem a experiência, ali mesmo. Acontece que a associação estava fazendo alguns experimentos com o apoio do Blast, para saber se eles conseguiriam reverter, através da dor, a monstrificação causada pelas células vindas do Orochi. Nessa hora, vemos vários monstros humanoides presos, recebendo grandes descargas elétricas, enquanto gritam de dor. City fala que aqueles eram atletas de artes marciais, que tinham se transformado recentemente em monstros, que por causa de sua condição física, e por eles estarem acostumados com a dor, eles seriam perfeitos para esse teste de separação de células. Caso você não lembre, esses caras aí são aqueles que foram obrigados a se transformarem em monstros pelo Gouketsu, lá no arco do torneio de lutas, onde o Saitama lutou disfarçado de Charanko, um dos discípulos do Silver Fang. A experiência não sai como esperado, e os monstros se ferram bonito, o que faz a Manako se assustar, revelando que ela não tinha origem na monstrificação. Na versão antiga do mangá, essa parte é bem mais explicativa, e a monstrinha revela que não era uma humana, mas sim uma criação direta das Cycles, usando parte do corpo da Gyorogoro. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, anota aí, a Manako vai mostrar que tem poderes psíquicos também, já que as Cycles e o próprio Gyorogoro são especialistas nessa habilidade. O teste parecia ter sido um fracasso, mas um dos monstros, com a aparência de urso, se prende novamente na máquina de choques e pede para continuarem. Assim como na versão anterior do mangá, o monstro explica que não queria passar o resto da vida assustando as pessoas, a ponto de todo mundo odiar ele e ele mesmo por ter tomado essa decisão de se transformar nesse monstro. Vale lembrar que a imagem desse monstro na versão anterior do mangá é até fofinha, mas aqui o Murata preferiu transformar o urso em uma criatura grotesca e realmente assustadora. Uma das cientistas fala que foi possível separar algumas células monstro, mas aquilo era um processo lento que precisava ser dividido em várias seções, até para que a cobaia tenha uma chance de sobreviver. Nessa hora, o Blast fala que a chave para a desmonstrificação era a força de vontade de querer mudar, ou seja, o monstro precisava querer voltar por conta própria à forma humana, como confirmado pelo relatório do Silver Fang sobre o Garou. Só que se isso é verdade, o que explica indivíduos como o Gale-Ring e o Hellfire Flame que conseguem mudar para suas formas humanas e vice-versa a hora que querem? Para mim, faria muito mais sentido esses caras estudarem a dupla de ninjas. E o mais engraçado é que esse fato sequer foi mencionado pelo Flash, que sabia disso. Saitama mata a charada e pergunta se o Blast queria reverter a situação do seu amigo, o que faz o herói sorrir. E isso é muito bom, porque mostra que o careca de capa já tá bem em alta com o herói número 1 da associação. E que isso, mesmo sem ele esperar, pode fazer com que o Saitama suba no ranking de heróis, como eu já expliquei no vídeo passado. Só que o Flash acaba com o resquício de esperança do herói, dizendo que não tinha como saber se o vilão ainda tinha um traço de humanidade dentro de si. Sem falar que para mudar, ele precisaria querer fazer isso. E o Flash ainda explana uma coisa que eu acabei de explicar nesse vídeo. Se o Blast sozinho seria capaz de parar e capturar o vazio do nada, mesmo usando todo o seu poder. Só que antes do herói número 1 responder, ele sente um poder esmagador indo na direção deles e sem hesitar, ele teletransporta a base da associação inteira para outra dimensão, antes deles levarem o golpe. O lugar todo é atingido por várias rajadas cortantes gigantescas, e poucos segundos depois, o Blast traz a base de volta para o mesmo lugar. O engraçado é que essas rajadas causam danos tão grandes ao terreno que fazem aquelas crateras causadas pela luta Saitama vs Tatsumaki parecerem nada. Mas isso só mostra que se não fosse o Blast estar ali, sem dúvidas, todos ali teriam sido dizimados, com exceção do Saitama, claro. E só mostra o quão poderoso é o vazio do nada, confirmando que essa é a segunda mudança gigante que o Murata faz com essa nova versão do mangá, que empolga muito, porque essa batalha tem tudo para superar o que foi Garou vs Saitama. Blast teleporta todos até o topo da base e diz que aquilo só podia ser a lâmina dimensional, um golpe do vazio do nada, que isso significa que ele tinha se recuperado 100%. Detalhe que esse pode muito bem ser o golpe que feriu o herói número 1 no rosto,
naquela luta deles há quase 15 anos atrás. Blast disse que isso foi só um cartão de boas-vindas, já que o vilão não parece mais estar ali, enquanto Flash se impressiona bastante com o nível da técnica do inimigo. Mas o que ninguém tá falando é que esse vilão cometeu o erro de atacar a nova casa do Saitama, e isso é algo que ele não costuma perdoar. Então já quero deixar aqui meus pêsames ao Vazio do Nada. Só que antes disso, eu tenho certeza que o Careca de Capa vai deixar o Blast tentar resolver isso, já que ele mesmo pergunta se o herói número 1 acha que pode vencer, enquanto o Blast garante que sim, dizendo que não tava pra brincadeira. Só espero que não seja igual ao Gojo de Jujutsu Kaisen, que fala que venceria o Sukuna com todos os dedos, mas não conseguiu sequer parar o vilão antes da sua transformação. O capítulo termina com Flash com a cara de espanto, constatando que ele realmente não estava no mesmo nível daqueles dois, quer dizer, daqueles três, e o Saitama avistando de longe a Tatsumaki, que parece estar se aproximando e que com certeza vai se juntar a eles nessa batalha, o que vai ser bem legal. E se o Murata tá trazendo mesmo a baixinha pavio curto para essa luta, mesmo já tendo o Saitama ali, pode apostar que esse arco vai escalonar em uma loucura tão grande que pode acabar com os heróis mais fortes, indo parar em outra dimensão e finalmente ficando cara a cara com a própria entidade de Deus. E aí sim, vamos ver a maior batalha da história de One Punch Man. Mas e você? Curtiu o capítulo? Então confere tudo o que eu falei no review passado, que complementa muita coisa do que eu expliquei nesse vídeo aqui. Valeu!